Beleza? Aí o aluno, aí pergunta para mim: professor, que o senhor está usando o karatê? Isso é uma mensagem subliminar que o senhor está falando da dominação japonesa na China? Não, filhão. É porque eu não tenho nenhuma camiseta de Kung Fu das várias escolas que tem na China. Aliás, segundo reza a tradição, parece que surgiu na Índia as artes marciais. Lembrando que as artes marciais, o nome vem de artes marciais, arte de Marte, arte de guerra. Então, quando você faz judô, jiu-jitsu, karatê, kung fu nas diversas escolas, taekwondo, vou falar taekwondo, eu estou no Brasil, filhão, kwangdo do Vietnã, você está fazendo uma arte marcial, que é uma arte para guerra com determinada filosofia, que é diferente dos esportes de combate, que muitas vezes o pessoal fala do boxe, do pancrácio, etc. Mas eu nem sei porque eu falei isso, cara, mas vamos começar aqui agora, falar o seguinte, filhão. Tô chapado já, mano. Aqui, não é bem assim, né? Era mais compridinha. Ah, tá, até logo, é assim. Pronto, vai ser assim aqui mesmo. Taiwan, que muitas vezes se denomina a Taipei da China, Taipei chinesa. Taiwan, para quem não sabe, essa ilha chama-se Ilha de Formosa. Ilha de Formosa. E quem dá esse nome são os portugueses no século XVI, quando avistam, falam: nossa, que coisa formosa. É sério, não estou brincando não. E aí foi Ilha de Formosa. Depois veio a Holanda e essa parte ficou para a China. O histórico aí, seu professor de história vai adentrar nesses meandros aí divagantes, porque não é nossa área. Mas é o seguinte, o que acontece com Taiwan? Taiwan, ela vai ser chamada, já falamos isso em vários vídeos, a filha rebelde. Olha lá a Rita Lee falando lá sobre a negra da família. Filha rebelde da família, tá? Filha rebelde da China. Para você entender isso, vamos voltar no tempo um pouquinho. 1895. Professor, parece que o senhor falou alguma coisa que aconteceu em 1894 e 1895, não falou? Falei. Lá num vídeo lá atrás, que foi a primeira guerra sino-japonesa. Primeira guerra sino-japonesa. Ah, verdade, foi por questão da Coreia, não foi? Foi. E depois, Taiwan foi anexado pelo Japão. O Japão perde esta soberania sobre Taiwan, que foi anexado da China nessa guerra, em 1945, quando ela retorna novamente a pertencer à China. E a China, que você deve lembrar bem, ela estava comandada pelo Kuomintang. Kuomintang, aí o senhor tá tossindo, hein? Tá com Covid? Não, filho, é rinite, falando pra caramba, né? Porque como eu sempre falei, professor no Covid não será herói, muito pelo contrário. Ele vai ser o vilão e vai ser o cara afastado de qualquer decisão. Fica aí nesse vídeo para você refletir o que vocês falam de professores por aí. Gostaria que muito que o cara viesse para na minha frente, porque eles falam de professor por aí na rede social. Então, filhão, tem um Kuomintang. Kuomintang, filho, é o Partido Nacionalista, que era comandado na época, vocês já viram isso em algum lugar do passado, por um indivíduo chamado Chiang Kai-shek, que assumiu em 1925, depois, não é, da morte de Sun Yat-sen, que foi o médico que fundou o Kuomintang no começo do século XX, Partido Nacionalista, tá? Vocês já viram isso em algum lugar do passado. O que acontece, nós já falamos isso, é que o Kuomintang se une ao PCC, eu ia falar primeiro Comando da Capital, Partido Comunista Chinês. Os dois se unem e aí vão expulsar os japoneses. Isso você já viu em Segunda Guerra. Aí quando o Kuomintang achou que iria sufocar o PCC, que é o Partido Comunista Chinês, ele se esqueceu que em 1934 foi feita a Grande Marcha com Mao Tse-tung, ou Mao Tse-tung, o grande timoneiro. Ele foge para o norte e depois vai começar a fazer as células socialistas, fortalece e vai em cima do Kuomintang. Chiang Kai-shek liga para mim e fala: o que eu faço?
Naquela época não tinha celular, mas em pensamento eu falei: meu filho, o que vocês criaram de bom? A pipa. Então dá linha nessa pipa. Chiang Kai-shek pega o Kuomintang, parte para Taiwan. Taiwan aqui, a Taipei chinesa, que depois vai chamar Taipei chinesa. Taiwan, isso foi em 1949, com a Revolução Socialista Chinesa. Taiwan será reconhecida depois pela ONU, por isso que a China sai. E por incrível que pareça, a Taiwan, que é a República Nacionalista da China, vai representar a China no Conselho Permanente de Segurança da ONU por muito tempo. E isso era inaceitável pelos padrões, logicamente, de Mao Tse Tung e o Partido Comunista Chinês. E aí começa sempre a questão da invasão em Taiwan. Nós tivemos três chamadas crises do Estreito de Taiwan. O que é o Estreito de Taiwan, professor? É esta parte que separa Taiwan da China. Cuidado, hein? Aqui é Taiwan, aqui é Hainan. É uma ilha chinesa, turística e tal. Aqui é Taiwan, cuidado com isso em provas. Hainan, Taiwan. Hainan pertence à China, cuidado com isso. Então vamos lá, filho. O que acontece? 49, né, tal, nós vamos ter as três crises do Estreito de Taiwan. A primeira sempre, qual é o motivo? A China quer invadir Taiwan. A China quer reanexar Taiwan. Isso acontece, a primeira crise em 54, 55, a segunda acontece em 58 e a terceira acontece em 1996. E quem é que está apoiando Taiwan? Os Estados Unidos da América. Abrindo um parênteses, Taiwan é considerado um dos 4 dragões asiáticos ou tigres asiáticos tradicionais. Taiwan, Coreia do Sul, Singapura e Hong Kong. Hong Kong voltou para a China em 1997. Ora, muitas vezes em prova de vestibular você encontra assim: houve investimentos japoneses e não americanos. Falso. Você teve um plano chamado Plano Colombo, porra, nos Estados Unidos, no sudeste da Ásia. Taiwan recebeu injeção de capital americano e recebeu proteção norte-americana nas 3 vezes. Sendo que na terceira vez, só para você ter noção, o presidente americano em 96 era Bill Clinton. Ele envia um porta-aviões nuclear, velhão. É a maior frota naval já enviada depois da Guerra do Vietnã. E coloca bem aqui, fala assim: é o seguinte, filho, tenta a sorte, é nós. Pronto. Aí a China dá aquela meia volta e volta. E fala: eu voltarei. Aquela famosa: eu voltarei. I will be back, como diria Arnold Schwarzenegger. Então, filhão, quer dizer, a Taiwan sempre esteve sob proteção, sob a égide dos Estados Unidos. Só que é o seguinte: de bobo na geopolítica não tem nada. Se você joga o War, você sabe como é que funciona. Um se alia ao outro para destruir o outro, depois daquele que se aliou ao outro, destrói o outro. Pronto, é desse jeito. Vamos lembrar uma coisinha, que depois eu vou falar isso, não hoje, não agora, mas em 1969, nós tivemos a crise, a guerra sino-soviética. Sino-soviética, depois eu vou explicar isso quando eu falar da China com tensões com a Rússia. A China falou assim: que eu vou ficar numa situação difícil com a União Soviética. E aí, Mao Tse-tung, ou Mao Tse-dong, e Zhou Enlai, ou Zhou Enlai, vão fazer um acordo com Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos, e Henry Kissinger, que depois recebeu o Prêmio Nobel da Paz, e a China comunista, China socialista, ou RDC, República Democrática da China, retorna à ONU em 1971. E com o retorno da China em 1971, Taiwan é expulsa da ONU. Não é reconhecido como um país, porque eu já te falei para você. Temos o nosso canal, Conselho Permanente de Segurança, são 5 países que têm direitos a voto e veto na ONU. E a China não reconhece Taiwan, assim como a Rússia não reconhece Kosovo, assim como os Estados Unidos não reconhecem a Palestina, entendeu? Então é o seguinte, filhão, o que acontece? Em 71 Taiwan é expulsa, mas os americanos mantêm Taiwan sob sua égide, sob seu domínio. Domínio, quando eu falo, a proteção.
a qualidade de vida de Taiwan é muito maior, a qualidade de vida, o PIB, etc., o PIB per capita é muito maior que a da China, muito maior que a da China. Lá não é um país comunista, ok? Também não é aquele capitalismo que você acha que é democracia. Cuidado com o negócio de democracia americana em todo lugar, que não é assim. Um dia a gente vai explicar isso com calma. O que acontece é que então Taiwan passa, né, a participar de alguns fóruns tal, e começa a China a propor a Taiwan a famosa situação: um país, dois sistemas, ou um governo, dois sistemas. Um país, a China, dois sistemas. Socialista e capitalista, principalmente nas ZEEs, Zonas Econômicas Especiais, e depois veio o surgimento da SAR, Regiões Administrativas Especiais, que a gente vai falar depois em Hong Kong. Taiwan nunca aceitou isso, sempre ficou com o pé atrás, e a China fala: você um dia retornará para os braços da sua mãe China. Só para você lembrar alguma coisa, em 2001 a China entrou para a OMC. E Taiwan, que não é boba nem nada, ela tinha 50 anos de bloqueio ao comércio com a China. 50 anos, desde 51. E aí ela libera o comércio com a China. E em 2002 Taiwan é aceita na OMC também. Então veja que Taiwan é um país, ou melhor, país, não é reconhecido como um país, mas é um país, tem sua independência, que poderá retornar à China realmente. A China já propôs várias vezes Taiwan ter o status de Hong Kong e Macau como região administrativa especial. Então hoje já há uma aproximação, desde 2010 começa uma aproximação maior de Taiwan com a China, e vamos aguardar, dentro dos contextos geopolíticos, se Taiwan retornará ou não à China. Cola conosco, vídeo tranquilo, calmo, 12 minutos, já Elvis, paradinha louca abril. Vamos terminar antes dos 12 minutos aqui para não te encher o saco.